se vocês hoje em olhar, vocês podem falar assim, ah, Paula, mas você viveu alguns abusos, algumas coisas, Naquela época, minha mãe não via como aquilo. Olha, isso que vocês viveram, tá? Isso tudo é retrato de uma época, mas hoje, nos dias de hoje, não dá para imaginar. Não dá. Você colocar adolescentes numa situação dessa, num ritmo desse, não dá. Isso é impensável. A gente teve que trocar de escola, porque a minha escola, por exemplo, que eu estava, não tinha condições. Eles não. Porque tinha que ser uma escola que entendesse as faltas, que entendesse o carga horária, que entendesse a matéria. Tinha vezes que eu dormia na carteira e a professora falava, não acorda ela, que ela trabalhou a noite toda. Então, quer dizer, as professoras entendiam a gente, né? Então, a gente tinha, por exemplo, eu lembro que eu fazia prova numa sala sozinha, porque tinha que fazer em outro horário, que eu não tinha como fazer com todo mundo. Então, eles passavam a matéria, às vezes, na época não tinha celular, não me lembro, acho que não tinha celular, passava por e-mail e eu tinha que estudar. Tinha um tempo mais para me estudar, entendeu? Uhum. Aí eu lembro que eu tinha um primo que era CDF, eu ia para casa dele para ele me explicar a matéria. Era o jeito que eu tinha para estudar, porque eu não tinha tempo de ficar lá assistindo aula. E como é que os pais de vocês lidavam com essa situação, a família de vocês? Então, é isso que me perguntam muito. Na época, minha mãe era o meu sonho. Então, a minha mãe era tipo mãe de Miss. Uhum. Então, a minha mãe ela não chegava para mim e falar assim... Se vocês hoje em olhar, vocês podem falar assim, ah, Paula, mas você viveu alguns abusos, algumas coisas, Naquela época, minha mãe não via como aquilo. Uhum. Ela via como uma coisa que tava demais, por exemplo. Pô, tá cansada. Tá puxado, mas era o máximo, talvez, né? A minha mãe, eu me lembro dela fazendo massagem na minha perna, né? Fazendo um monte de coisa pra mim, levando salada de fruta. Ela fazendo o máximo que ela podia pra viver o meu sonho. Eu lembro que quando eu fui falar com a Xuxa que eu não queria mais ser Paquita, porque eu vinha... Antes de eu comprar o carro pra minha família, eu pegava 3 ônibus. E eu acabava a gravação, 3 e pouca da manhã, e ia pra Central do Brasil. E eu lembro que um homem alto, forte, chegou pra mim e começou a falar coisas obscenas, mesmo do lado da minha mãe. E eu com 12 anos, 11 anos. E aí eu chorava, que eu falei que eu sou medrosa, chorava. Mãe, eu não quero mais ser Paquita, eu não quero mais passar por isso. E no dia seguinte, de novo, mãe, eu não quero mais passar por isso. Tá bom, vamos se despedir da Xuxa. Quando eu fui me despedir da Xuxa, ela falou assim, mas por que você não quer mais ser Paquita? E eu expliquei em detalhes pra ela. Aconteceu isso. E ela falou, não, você vai morar comigo, você vai ficar um tempo comigo até você juntar dinheiro e comprar um carro pra sua família. Uhum. E foi assim que aconteceu. Eu fui morar com ela, foi quando eu comecei a comer saudável, foi quando eu comecei... As pessoas falam que eu falo muito parecido com ela, eu comecei a ter os trejeitos dela, eu comecei a viver com ela. Foi justamente por causa disso. Porque eu ia sair de Paquita por não ter condições e passar por dificuldades. Uhum. Eu sou grata, muito grata a ela. Mas foi por uma dificuldade. Então, assim, tem coisas na vida que naquela época, minha mãe não podia me proteger. O que ela podia fazer? Ela não tinha condições de me dar um carro, de fazer as coisas. Tanto que o primeiro carro que eu comprei foi, na época, um Santaninha usado, e dramático para minha mãe. E minha mãe tinha medo. E eu que dirigia, sem, assim, no começo poder... E aí eu dirigia, minha mãe passava, não posso nem falar isso aqui, né? Passava na polícia e ela pegava o carro e eu continuava. Não, mas pode que já foi, Já foi, né? Já prescreveu, já. É igual dívida, 5 anos caduca, um abraço. Entendeu? Abraço. Porque assim, era a necessidade, porque era de madrugada. Então, tem coisas naquela época que os pais não tinham noção do que a gente estava vivendo, e nem a gente. É muito Hoje... louco a diferença do recorte, né? Até cultural mesmo, e de entendimento das coisas. Porque, por exemplo, você imagina alguém que trabalha num programa e morar na casa da pessoa que apresenta o programa.
Isso hoje, assim, cara... Porque é ídolo. É. Na época, é o que ela impensável. fazia, eu queria fazer idêntico. Ela comia sem sal, eu queria comer. Ela não comia carne, eu queria comer. Ela passava creme, a Xuxa dorme com creme branco no corpo, pra pele ficar macia. Eu dormia branca, que nem ela. Então, assim... Nossa, era a Xuxa, aquela moça da casa? Sabe? Então, assim, porque pra mim, o que ela fazia, eu queria fazer. Então, mas os pais não tinham noção do que estavam fazendo, sabe? Hoje a gente tem a noção do quanto isso tudo era errado, mas porque a gente enxerga tudo isso com os olhares de hoje em dia. Na época, ninguém tinha essa informação. Primeiro que ninguém sabia isso tudo que vocês passavam. E era realmente... Os anos 80 e anos 90 foram outro mundo. E ninguém sabia como televisão, né? Como é que fazia a televisão, exatamente. né? Pelo menos eu, que vim do subúrbio, eu não sabia como era. Pra mim era aquilo, daquele jeito. Uma outra questão polêmica aí, e você citou o lance de... chegou um homem do nada e começou a falar coisas obscenas para vocês. Isso também é fruto de... Vocês foram vítimas de uma sexualização muito precoce, não é? Não de sexualização de ter vida sexual, mas de sexualização de ter uma figura sexual. As paquitas, elas chegaram num ponto que elas viraram um fetiche, não é? Como é que é? Vocês passaram por situação de assédio? Ou, na época, talvez vocês nem sabiam reconhecer isso. Mas você, olhando hoje, lembrando de coisas que você passou na época, você lembra de ter passado por situação de assédio, Você falou desse homem que chegou falando desse tipo de coisa. Eu imagino que não tenha sido a única experiência. Então, eu fui passar mais depois dos 18, né? Quando eu tive a Playboy, né? Que me ofereceu, na época, $800 mil. Aí começaram os convites. Aí vieram mulheres. Fulano oferece 50 mil pra te conhecer, pra você dançar nua, pra não sei o quê. Essas coisas. Teve isso? Teve. Meu Deus. E aí eu dizia não. Eu disse não a Playboy. Até agora, acho que vai ser a Folha, que quer fazer uma matéria das mulheres que disseram não pra Playboy e tal. Aí você vai falar, mas por que você disse não? Primeiro que eu já tinha conquistado a minha independência financeira. Eu já tinha comprado meu apartamento, já tinha meu carro. Eu venho de uma família cristã, de Portugal. Eu não queria ver meu filho, minha família vendo aquilo ali, meu exposto. Eu não ia me sentir bem, eu não ia me sentir bem fazendo. Não condeno e não julgo ninguém que faça. Eu acho que trabalho, independente da imagem, é trabalho. Mas eu não gostaria de ter feito. E as propostas, elas vêm como se fossem normais. Como se fosse um bom dia, né? E com também na televisão. As pessoas, às vezes, e vem muito sutil. Tipo assim, mas o cara quer jantar com você. Sabe? Mas a oportunidade é ali, mas você jantar com ele. Aí eu falo, então agradeço, mas eu não vou fazer, não. E aí, não. Então, assim, e teve uma época em que eu levei tanto isso que eu desisti, sabe? Aí eu fui fazer outras coisas, fui fazer outra coisa de carreira, que falei, quer saber? Pra mim já deu. E aí eu virei página, falei, vou fazer... Aí fui casar, fui ter filho, fui fazer minhas vidas e outras coisas. Todo bom papo precisa de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscomule, que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.